indicado nas pesquisas de intenção de votos, né, que chega praticamente a metade do eleitorado, considerando os votos válidos. Esse candidato, a gente não sabe até que ponto ele terá a sua candidatura confirmada ou não pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em setembro, agora, né? A ideia é até 15 de agosto tem que fazer as inscrições da chapa. Então, há uma pressão para que imediatamente, logo após a inscrição das chapas, o tribunal tome uma posição com relação a isso. Quer dizer, o Movimento Brasil Livre, o MBL, até se antecipou e já está tentando fazer com que não haja a possibilidade da inscrição da chapa, né, do PT, aí formada por Lula e o Fernando Haddad como vice. Então, se a gente tem, vamos dizer, metade do eleitorado brasileiro órfão, vamos assim dizer, porque, enfim, o seu candidato preferido poderá ou não disputar a eleição, então mostra um cenário absolutamente indefinido, né? E torna, portanto, essa eleição a eleição mais atípica desse período. Num período tão curto, né? A gente está a menos de dois meses, né, das eleições. Exatamente. Estamos em cima da eleição. Então, é uma insegurança enorme que se estabeleceu do ponto de vista institucional e que a gente sabe que tem a origem ali no golpe, né? Que aí é a instabilidade política que leva a instabilidade institucional e a insegurança jurídica. É isso que a gente vive no Brasil nesse momento. Então, é difícil responder o que esperar da eleição. A gente já espera com mais segurança que ocorra a eleição, até porque se havia alguma dúvida se teria ou não a eleição, eu mesmo tinha essa dúvida bastante grande. Mundo, né? O fato de ocorrer a eleição contribui para legitimar o golpe, né? Porque vai dizer, bom, a partir de agora a gente tem um presidente e uma presidenta eleita pelas urnas. Portanto, está legitimado o processo, vamos esconder. Aquilo ali vai, como muita coisa que acontece na história do Brasil, aquilo vai para debaixo do tapete. Vai se diluir, né? Para debaixo do tapete. Como, por exemplo, a ditadura militar, essa coisa toda. A ditadura civil-militar. Então, é isso. Essa é uma eleição bastante difícil de a gente desenhar esses cenários. Um cenário vai ser com a participação de Lula, se vier a ocorrer. Outro cenário completamente diferente, sem a participação de Lula, né? Com a possibilidade aí de pulverização dos votos de Lula por algumas candidaturas. Não tem uma candidatura que vai herdar, isso não existe, vai herdar todos os votos. Automaticamente. Automaticamente. Né? A colocação do Fernando Haddad em uma chapa por sangue do PT, por exemplo, aponta nessa possibilidade. Uma vez Lula saindo, tem um candidato do PT a disputar, e aí o acordo que envolve o PCdoB com a Manuela Dávila abrindo mão da candidatura do PCdoB, e aí compondo com Fernando Haddad. Então, o quadro inicial é esse, realmente de absoluta indefinição e que tornou essa eleição uma eleição atípica. Não dá para a gente cravar o que esperar da eleição, né? Agora, de toda forma, penso que o eleitorado está um pouco ressabiado com o processo eleitoral, né? Porque, enfim, houve uma presidenta eleita que foi deposta da forma como ocorreu. Então, até para quem analisa para a gente, cientista político, cientistas sociais, analistas, né? Das diversas áreas que trabalham com a questão da política, ficou cada vez mais difícil a gente fazer aquele discurso em defesa do voto e da participação, né? Na eleição. Quer dizer, o que a gente tem que chamar a atenção é que esse é um momento importante, mas que talvez não seja o momento mais importante, no sentido de que o necessário é a sociedade ser mobilizada, permanentemente organizada e mobilizada para manter um controle sobre as instituições e aqueles que estão à frente dessas instituições, o que no Brasil a gente não tem como tradição. Como você mencionou, a gente vive um período de instabilidade, de insegurança jurídica mesmo, né? Isso. Não tem garantia. O Nathalie, vou fazer uma brincadeira, mas é uma brincadeira que tem um fundo sério e de verdade, né? As eleições, vão ser as eleições dos memes, realmente. As eleições passam pela internet, necessariamente. Sim, né? As eleições vão passar pelos grandes conglomerados de mídia e, obviamente, se inclui a internet também. É importante considerar, vou pegar o gancho da fala de Túlio, é importante considerar que as eleições não correspondem tão somente ao período de votação, e sim ao que antecede a votação, a todo o processo social e político em curso no país. Consolidação das candidaturas, exatamente. discussões, debates. E aí,
a mídia, ela tem um papel importante e nesse momento a internet está tendo um papel muito importante na consolidação da imagem. Eu nem estou falando das propostas, eu estou falando da imagem de alguns candidatos. Como os candidatos chegam às novos, pessoas, né? Exatamente. E ela tem sido, sim, a balizadora de muitas discussões que estão chegando também para os veículos de comunicação tradicionais, o rádio, a televisão. Eu queria ressaltar, já antecipando uma discussão importante, o papel que os think tanks devem ter nessas eleições. Traduz aí, Natália. São tipo os tanques de pensamento, né? São institutos que trabalham no sentido de formação de opinião pública para influenciar não somente a mídia e a opinião de quem assiste a mídia, né? Dos eleitores, dos espectadores, mas também para influenciar nas políticas públicas. Até bem recentemente, havia-se a ideia de que eram dois espaços dissociados, a internet e os veículos de comunicação tradicionais. Mas, desde as eleições de Donald Trump, a gente sabe do grande aparato que foi montado para poder ampliar o espectro e ampliar as opiniões favoráveis acerca da candidatura de um candidato que por si só não se sustentava, tá? E para isso se lançou mão de uma série de estratégias que não se reduzem às fake news, algo muito falado e muito combatido, né? Ou pelo menos discursivamente combatido na mídia hegemônica. Mas é importante falar sobre o papel dos bots, dos robôs nessas eleições. Estão sendo usados pesadamente, né, Pesadamente. A Internet Lab, em julho desse ano, divulgou uma pesquisa, eles fizeram um levantamento e eles identificaram que existem cerca de 1 milhão de robôs seguindo os candidatos e as candidatas aqui no Brasil? Na internet. Sim, isso aqui no Brasil. E no Twitter, na plataforma do Twitter. Eu nem estou falando do Facebook, porque existe uma diferença de público, do público do Twitter para o público do Facebook, que é a maior rede, né, a rede mais acessada, na verdade, pelos brasileiros e brasileiras. É o Facebook ainda. É o Facebook. Então, a gente tem um cenário onde é preciso duvidar. É preciso duvidar de quem é realmente essa grande estrela, o grande mito da web. Pode ser que não seja. Pode ser que haja bots, né? Então, é uma eleição... Mito falseado, né? Tecnologicamente falseado. É uma eleição que vai requerer do eleitorado um cuidado muito grande nas pesquisas, certo? Sobre os seus candidatos e vai requerer que realmente faça de uma forma bem analógica um levantamento histórico sobre quem são essas pessoas. Porque se valer apenas da euforia das redes, é algo duvidoso. Embora nos Estados Unidos, infelizmente, as eleições realmente chegaram a uma definição via redes sociais, né? Via participação concreta dos robôs, né? Agora, é importante considerar que a realidade de acesso à internet dos Estados Unidos é diferente da realidade de acesso do Brasil. A gente teve uma ampliação do número de internautas, mas ainda existem muitas contingências nesse acesso, né? A gente tem pelo menos... cerca de 40% da população que não acessa diariamente a internet. Para essa população, o que vai valer vão ser as informações que vão chegar pelos mídias tradicionais. E mesmo quem está nas redes, que é a principal porta de entrada da maior parte dos internautas, as redes sociais servem como instrumentos de entretenimento e não como instrumentos de busca de informação. E aí essas pessoas voltam a buscar informação nos veículos de comunicação tradicionais, infelizmente aqui no Brasil, alvo de grande monopólio, de grandes oligopólios midiáticos, quase um monopólio mesmo. Queria comentar um pouco essa fala de Nathalie e emendar com uma pergunta, mas eu acho assim, do ponto de vista da comunicação, 2 elementos que são fundamentais nas eleições agora de 2018 estão colocados a partir da atuação da mídia corporativa, né? A gente ouve muito falar em fake news como se fosse uma criação a partir das redes sociais. Primeiro lembrar que até nas campanhas mais antigas, os boatos, as mentiras sempre circularam. Acho que todo mundo lembra, o ouvinte que está nos ouvindo aí deve lembrar disso, que assim,
Na primeira semana de campanha começava a circular aqueles panfletos apócrifos no centro da cidade. Quem quisesse saber os boatos, ia na Dantas Barreto, ia na Guararapes e estava lá os panfletos apócrifos. A novidade, que eu acho que 2 elementos importantes da eleição atual, e aí vou emendar na pergunta, é o seguinte. Primeiro, eu acho que mais importante do que as fake news ou as mentiras que circulam pela internet, foi o ambiente que a grande mídia corporativa construiu, que possibilitaram esse ambiente de crescimento das fake news, né? Vamos numa visão mais crítica, parte da construção da derrubada da ex-presidenta Dilma se sustentou em fake news que saíram não de grupos anônimos que circulam na internet, mas da própria mídia corporativa, né? Esse é um elemento, quer dizer, a própria mídia corporativa criou um modelo que permitiu a proliferação de fake news a partir da própria cobertura que fez do impeachment, né? Outro elemento que eu acho importante a gente dizer aqui é o florescimento, se essa palavra cabe aqui, do conservadorismo. A partir, é uma coisa que vem acontecendo na última década, mas especialmente a partir do golpe de 2016, e que lembrem-se que a mídia corporativa convocou os grupos organizados de extrema direita a irem para a rua contra a gestão de Dilma. Então, fake news, o avanço do conservadorismo e dessas candidaturas de extrema direita, como a do Daciolo e do Bolsonaro, são fruto muito da cobertura que a própria grande mídia produziu a partir do governo do PT e especialmente dos eventos que levaram ao impeachment da ex-presidenta Dilma. Dito isso, eu pergunto a Túlio se a gente não vai ver aí um debate ou um confronto dentro do processo eleitoral, um outro microconfronto, digamos assim, no campo da direita, né? Porque também tem isso, o jornalismo brasileiro não diz o nome das coisas, né? O Centrão é um agrupamento de direita. Quer dizer, quando a mídia nacional olha para os Estados Unidos, olha para a Europa, nomeia claramente, aqui está a direita, extrema direita, mas no Brasil não existe direita, né? Virou Centrão. Foi assim na Constituinte de 88, quando era o representante da direita. O que eu pergunto a Túlio é o seguinte, nós não vamos ter um confronto, um microconfronto dentro do grande confronto, que é o da direita, do campo da direita. Especialmente aqui eu falo de Alckmin e de Bolsonaro, porque me parece que boa parte dos eleitores que tradicionalmente votaram no PSDB migraram para o campo mais à extrema-direita, de Bolsonaro, por exemplo, a partir do discurso que foi construído pela mídia corporativa do golpe. Que, digamos assim, levou aos extremos, né, o discurso para poder, e a narrativa para poder tirar. E deu força realmente a esse discurso que estava. Fortaleceu não grupos mortos, como né, o MBL, por exemplo, entendeu? E agora acho que existe um esforço, primeiro, institucional. E o apoio do Centrão a Alckmin demonstra isso. Quer dizer, todos os partidos que apoiam Temer, né, se juntam agora a Alckmin para dar tempo de TV. Me parece um movimento do capital financeiro e do grande capital para sustentar a candidatura de Alckmin, que estava cambaleando. E agora me parece que Alckmin vai ter que fazer um movimento para resgatar o eleitorado que foi para a extrema-direita, para poder ter força para ir ao segundo turno, né? E aí eu queria te perguntar como é que você vê esse confronto e como é que ele vai, em que medida ele pode ficar claro para o eleitor e como ele deve acontecer de fato. Sem dúvida, Laércio. Eu penso até que o discurso da radicalidade, né, o extremado, né, levado pela mídia corporativa, ela, mais do que ela surge em 2016, ela vai surgir mesmo em 2013. Naquele período lá das grandes mobilizações que terminam, são as jornadas, chamadas Jornadas de Junho de 2013. Quer dizer, que começou, né, só lembrando rapidamente, começou com uma questão muito pontual, 20 centavos de reajuste na passagem de ônibus, um movimento legítimo e articulado, né, que era pelo passe livre, um movimento pelo passe livre, inclusive com ramificações nacionais. Aqui em Pernambuco teve luta durante o governo Eduardo Campos, no Sul teve, na Bahia teve, em outros estados. Então, mas a partir de um determinado momento se percebeu que as ruas eram espaços de disputa, né? Porque, enfim, de certa maneira a esquerda não estava ocupando as ruas naquele momento, muito desconfiada com o governo Dilma ali no finalzinho, né, do primeiro mandato, e parte do movimento social estava incorporado à gestão mesmo do governo Lula e do governo Dilma. Então, as ruas ficaram meio sem donos, vamos dizer dessa forma.
Então, percebendo que as ruas eram um espaço, né, em disputa, se apostou na criação de movimentos, chamados movimentos, né, como o MBL e outros, no bojo daquela mobilização, e terminou tendo uma pauta que era uma pauta difusa, né? Havia pessoas nas ruas defendendo Marco Feliciano e pessoas na rua contra Marco Feliciano, né, que naquele momento era o Bolsonaro da vez, era naquela época. Então, a partir dali, vamos dizer, a esquerda só retomou as ruas para valer entre o primeiro e o segundo turno, quando viu que a candidatura de Dilma estava ameaçada. Então, realmente, ali houve uma grande mobilização. Então, a grande mídia, a mídia corporativa, apostou nessa disputa que havia ali. Uma maneira de combater o PT era criar esse sentimento antipetista mesmo, né? Então, se radicalizou e se perdeu o controle. Os golpistas de 2016, aqueles artífices do golpe de 2016, não são aqueles que estão tendo uma resposta positiva agora nas pesquisas de intenção de votos. Quer dizer, então se perdeu o controle do processo, né? E Bolsonaro aí capitalizou. A própria intervenção no Rio de Janeiro foi um tiro no pé do governo Temer. O governo Temer tentava descobrir um plano real para se popularizar e ir para disputa com alguém, o próprio Temer ou outra pessoa. E, de repente, reforçou a ideia de que a força bruta, a violência é que vai resolver o problema do país. E aí tem alguém que tem esse discurso, muito mais autêntico do que Temer, do que Meirelles, do que Alckmin, etc., que é o Bolsonaro. Então, terminou insuflando aí a candidatura de Bolsonaro. Então, como é que Alckmin faz agora para buscar esse voto que foi para Bolsonaro? A primeira iniciativa é conseguir a composição com o Centrão. Esse já é um movimento nessa direção de tentar neutralizar a candidatura Bolsonaro, ou trazer o eleitor de Bolsonaro para Alckmin. Quer dizer, a única aposta de Alckmin, além de ter o Centrão e ter mais tempo na televisão, essa coisa toda, é utilizar a estrutura partidária, né, os recursos financeiros que o PSDB pode utilizar a partir do fundo... máquina pública. A máquina pública, o fundo partidário, porque aí é uma coligação que envolve diversas legendas. Quer dizer, é apostar nisso, né? E se afastar o máximo que pode do governo Temer. Quer dizer, não pode defender nenhuma dessas medidas, porque a gente sabe que durante todas essas campanhas em que houve a polarização entre PT e PSDB, a questão do modelo privatista do PSDB sempre esteve debaixo do tapete. Nunca apareceu. Pelo contrário, quando o PT chamava atenção de que há a possibilidade de privatização de tal instituição, de tal entidade, de tal outra, dizia, não, isso é terrorismo, está fazendo terrorismo no debate eleitoral. Então, é isso. A movimentação em direção ao Centrão é um primeiro passo. Foi um primeiro passo importante para Alckmin. Quer dizer, e agora é utilizar esse recurso da máquina. Porque a candidatura Henrique Meirelles não vai decolar, a gente sabe que não. Quer dizer, nesse campo, Geraldo Alckmin é quem tem mais condições de decolar. Quer dizer, se eu mal comparar essa eleição com a de 89, além da grande quantidade de candidatos, embora seja menos do que a gente pensava, alguém com em torno de 16% pode ir para um segundo turno. E mais ou menos o percentual que Bolsonaro está mantendo, sem demonstrar capacidade de crescimento, mas também muito sólido naquele percentual que ele alcançou. Quer dizer, parece um piso e um teto na disputa eleitoral. Mas se houver uma grande pulverização dos votos, sem a participação de Lula, ele termina sendo competitivo. E competitivo, inclusive, no campo da direita. Pela primeira vez nesse momento, nessa quadra democrática aí dos anos 80 para cá, a gente tem uma divisão grande na direita, né? E com candidaturas que não necessariamente atendem os interesses do mercado. Porque mesmo o Collor, de certa forma, atendia os interesses do mercado. Não era o candidato preferido naquele momento, mas em função do potencial do que ele demonstrou ter, né, para a disputa eleitoral, transformou ele no candidato. E depois se rifou ele. Então, o setor financeiro, as grandes corporações, a Fiesp, etc., podem apostar em Geraldo Alckmin até o final do processo eleitoral. Agora, se não for Geraldo Alckmin no segundo turno, esse campo parece que está destinado a uma candidatura da extrema-direita no Brasil, o que é um retrocesso
enorme, né? Gente, logicamente esse tema está suscitando muita movimentação aqui nas nossas redes sociais. A gente tem vários ouvintes querendo fazer perguntas para vocês. Eu vou chamar nosso repórter Fábio Gabriel, aluno do curso de jornalismo, para trazer algumas dessas perguntas para vocês. Olá, Fábio. Olá, pessoal. Então, na internet as discussões estão acaloradas. A ouvinte Elvira Silva Monteiro disse que não crê que será respeitado o resultado diferente de Alckmin. Ela afirma que vão manipular os resultados com certeza. Já Paulo Roberto, ele comenta: é isso que devemos fazer, colocarmos pessoas junto às urnas e no processo de resultados que o Brasil acompanhe ao vivo. O Ezequias Pierre, ele comentou que é muito bom ter o programa Fora da Curva novamente e agora com 1 hora de programa. A gente agradece, Pierre, muito obrigado. Obrigada, Fábio. Tem uma pergunta aqui do ouvinte Paulo Lago, que eu vou fazer para Nathalie. Ele diz assim: faça uma pergunta aos convidados e convidadas, e a pergunta dele é o seguinte: a propaganda na televisão, né, a propaganda eleitoral, vai continuar a ter grande influência na eleição deste ano ou perderá bastante força com a internet? O que é que tu achas, Nathalie? Eu acredito que vai perder força. Agora, é importante que seja mantido. Tá? Reitero o que eu já coloquei no início. A gente tem uma brecha digital considerável, então ter propaganda eleitoral gratuita circulando nos veículos de comunicação de rádio e TV é importantíssimo. Agora, obviamente, a qualificação do debate também é tão importante quanto. Tá? Eu queria aproveitar o gancho dessa pergunta e do comentário de uma das ouvintes, que é para ressaltar o quanto que essa eleição ela é emblemática. A gente tem algumas coisas em jogo que talvez, né, desde a década de 80 não estavam tão em jogo assim. Primeiro, o próprio sentido da democracia. Tá? Qual é o modelo de democracia que a gente está buscando e qual o modelo de democracia que estão, na verdade, defendendo esses candidatos. Eu tenho, particularmente, principalmente depois do debate da Band, eu fiquei com uma impressão de que a polarização política esquerda-direita está tão extrema que ficaram mais claros os contornos de quem é direita e de quem é esquerda. O centro mesmo, que sempre pairava de um lado para o outro, sei lá, um Ciro, em geral, eles se colocaram. A Marina, por exemplo, Marina, apesar de ser uma candidata de direita, ela tem uma agenda muito associada à direita, apesar de sua trajetória ser uma trajetória de esquerda, o que torna o processo confuso. Durante o debate, ela se posicionou bem à direita. Eu, basicamente, não consegui ver o contorno dela de centro. Tá? Então, essa delimitação de centro, direita e de esquerda, eu acho que está mais polarizado também. Os candidatos eles estão tendo que dar respostas a um eleitorado que, pelo menos o eleitorado que fala e que chega nas redes e que grita e e a mídia que está também incentivando a polarização, algumas respostas que eram mais de cunho polarizados. Uma outra coisa que também está em jogo e que me preocupa particularmente é a dúvida em relação ao próprio processo eleitoral e que tem sido capitalizada por candidatos de extrema direita com essa história da volta do voto de papel. Desde as últimas eleições, né? Da dúvida com relação à seriedade de um processo digital. E uma outra coisa que também está em jogo é o desmonte ou não do Estado brasileiro com a conquista ou perda dos direitos. Eu acho que isso nunca não, mas de 80 para cá, isso não aparecia de forma tão forte, clara, né? Tão forte. Gente, essas discussões a gente só escuta e assiste aqui na nossa rádio pública, Universitária FM 99.9. A gente vai para um rápido mesmo intervalo e voltamos já. Fica com a gente. Fora da Curva, jornalismo analítico na rádio universitária, a nossa rádio pública. Frevo, Patrimônio Cultural da Humanidade. Agora de segunda a quinta, a 1h30 da tarde, na Universitária FM. Produção e apresentação, Hugo Martins. Quem são os estudantes da UFPE que produzem música? Que música eles fazem? UFPE Autoral,
Série especial com a música que é feita por estudantes da UFPE. Toda terça, um novo episódio às 10 da manhã, dentro do Som do Brasil. Não perca também a versão em vídeo no youtube.com/99 Universitária. O UFPE Autoral, o som que rola no campus, também na Universitária FM. Prepare-se para uma grande aventura. Na Universitária FM, uma série radiofônica adaptada do livro Cidade dos Cariantos, de Valdir Oliveira. Então quer dizer que eu não vou embarcar sozinho nessa aventura? Não, Cauê. A gente vai junto para enfrentar o que der e vier. Ponto de partida, Recife. Nessa viagem, tudo pode acontecer. Lâmpada? Sim, lâmpada. Por que o espanto? Não parece nome de gente. Cidade dos Cariantos, lugar cheio de perigos e de mistérios. De 4 a 8 de junho, 18 horas, na Universitária FM. Incentivo Funcultura. 99.9 MHz. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. Olá, voltamos agora com o programa Fora da Curva, reestreando hoje a sua 4ª temporada ao vivo, com 1 hora de duração todos os dias, segunda a sexta, de 11 ao meio-dia. Eu quero saudar, cumprimentar aqui alguns dos nossos ouvintes, Ed Júnior, Paulo Lago, Thelma Panerai, que está comemorando 1 hora de programação. Obrigada, Thelma. Também Adriano Bezerra, Carla Santina, Marcos Lula, Daniel Macedo, que está nos ouvindo de Piracicaba, São Paulo. Olá, São Paulo. Olá, Danis. Obrigada pela audiência aqui com a gente. Participe enviando sua pergunta. Você pode participar também, como esses ouvintes, enviando sua dúvida, sua pergunta, seu comentário pelo facebook.com/programa Fora da Curva. Os alunos Fábson Gabriel e Nath Sonati Jornalismo estão acompanhando essa participação de vocês. Muito obrigada. Eu queria passar a palavra agora para Laércio Portela, da Marco Zero Conteúdo. Túlio, uma questão que está aí colocada aí para na verdade, um dos grandes debates dessa eleição, que é a candidatura do ex-presidente Lula, né? Uhum. Essa avaliação que ainda deve acontecer pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é uma coisa que tem uma data aí que está meio que colocada, o 17 de setembro, né? Isso. Como uma data limite para uma análise. Já para o veredito, né? Para um veredito, né? Está sendo finalizado. Seguindo os trâmites normais, digamos assim. E um questionamento que se faz no campo da esquerda é se essa estratégia do PT de levar até o último momento a candidatura do Lula é a melhor estratégia, se ela, que nível de retorno eleitoral isso pode dar, uma possível candidatura a Haddad. Eu queria saber tua avaliação um pouco disso, né? Qual o efeito, qual o pensamento estratégico do PT e se a tendência é que essa estratégia de Lula leve a campanha e a eleição para o que tem acontecido no Brasil. A partir depois da eleição de Collor, que é esse combate, essa disputa sempre PT-PSDB, ou no primeiro turno ali, como os dois mais votados, ou no segundo turno, né? Vê só, Laércio, enfim, eu vou falar pensando qual a estratégia do PT. Quer dizer, não estou fazendo um juízo de valor se é o melhor para a esquerda ou não. Posso até comentar no final. Mas, assim, parece-me que a estratégia tem vários aspectos. Por um lado, é uma tentativa de não deixar o ex-presidente Lula isolado, condenado, vamos dizer, entre aspas, aí não pela justiça, mas condenado no sentido que a gente usa no senso comum, condenado a ficar ali dentro da prisão, abandonado, e acabou-se porque, enfim, se ele não participa do processo eleitoral, como candidato, principalmente, porque ele vai participar de alguma forma, mas como candidato, ele deixa de ser o centro do debate, né? Que é o que está ocorrendo hoje. Quer queira, quer não, a mídia, grande mídia, corporativa, etc., tem que tratar de Lula o tempo todo. A revista Isto É, por exemplo, trouxe na sua capa da semana passada a manchete, a foto de Lula, como se estivesse lá dentro, né, preso, e Lula não poderá ser candidato. Quer dizer, resgata inclusive aquele jargão que tem desde a época de Getúlio Vargas, né? Não pode ser candidato, se for candidato não pode ganhar, se ganhar não pode governar, né? Então,
Então, ele fica no centro do debate. Então, parece-me que tem esse componente, uma intenção de não deixar o ex-presidente Lula isolado lá na cadeia. Mesmo que se pense, alguns dos estrategistas do PT, que é isso que vai acontecer. Durante o processo eleitoral, ele vai ficar preso lá e vai ter limitações na participação da campanha, até sem ser candidato. Mas mesmo que pense dessa forma, acha que deve manter. Por outro lado, quanto mais junto ao eleitorado tiver a impressão de que Lula vai ser o candidato do PT, ou ele é o candidato do PT, porque nem todo mundo vai fazer a reflexão que a gente está fazendo aqui, né? Não está acompanhando da forma como a gente acompanha. Então, enfim, Lula é candidato, fica lá. Quanto mais isso ocorrer, mais vai tentar consolidar um eleitorado em torno dele. Ele não podendo participar por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, e eu acho que tende a ser rápida essa decisão, acho que não vai esperar muito, né? As coisas, contra Lula estão sendo feitas de forma muito célere, né? Envolvendo, mesmo sendo a justiça, está ocorrendo de forma bastante célere. Então, ele vai se tentar consolidar o capital eleitoral que ele tem, né? O político, sem dúvida, está lá resguardado, mas o capital eleitoral tentar ampliar. E no momento em que ele não for candidato, ele transferir esses votos, né? Com o peso de quem já teve uma certa consolidação junto ao eleitorado do nome dele como candidato. Então parece que esses dois aspectos, de não permitir o isolamento do ex-presidente Lula, então mantém ele a candidatura dele até os últimos momentos. E por outro lado, fazer com que ele vá se consolidando como candidato e, portanto, consolidando seu eleitorado e aí ajudar a transferência. Quer dizer, do ponto de vista do PT é isso, né? Se isso vai resultar ou não em algo favorável, por exemplo, para o campo mais à esquerda, aí é mais difícil a gente ter uma previsão, né, do que poderá acontecer. Até porque, enfim, quando se coloca a candidatura do ex-presidente Lula como a principal candidatura mais importante no campo da esquerda, é em função da popularidade dele e de ser o candidato mais competitivo. Mas talvez não seja, por tudo que já aconteceu envolvendo o PT, vamos dizer, o candidato ideal para que viesse a governar nos próximos 4 anos no campo da esquerda. Quer dizer, melhor representaria esse campo. Quer dizer, isso paira dúvida na cabeça do eleitor de Lula. A questão importante a garantia da possibilidade da participação dele na eleição, que aí tem a ver com o que Nathalie falou, quer dizer, o modelo de democracia que a gente quer. Um modelo de democracia em que as regras do jogo são controladas, né? Se criando casuísmos explícitos ou implícitos, acordos explícitos ou implícitos, para cercear a possibilidade de escolha do eleitorado. Quer dizer, teve alguém até que comentou não sei se foi no Facebook, no Twitter, mas agora, há pouco, essa questão, né? Bom, Geraldo Alckmin tem que ganhar essa eleição, e aí aquilo que a gente pensava, se essa eleição ocorreria ou não, a gente vai pensar o que é que vai acontecer depois da eleição, né? Se de repente não for a vitória daqueles que estabeleceram que o modelo de democracia que deve vigorar no Brasil é esse modelo onde a participação popular vai constantemente ser cerceada, porque num país de desigualdade como o nosso, quem tem um projeto mais inclusivo tende a ter o apoio do eleitorado. Lembrando que por questões racionais, não porque o sebastianismo no Nordeste, no Norte, não sei o que e tal. Não, é a questão racional. Eu fui atendido nas minhas necessidades, eu prefiro votar nesse candidato. A racionalidade não é só da classe média e da burguesia. Todo mundo vota segundo uma racionalidade. Lembrando, você está falando isso do questionamento sobre o processo eleitoral, lembrando que foi a partir do questionamento de Aécio Neves, né? Sim. Depois da eleição de Dilma, que começou-se a questionar a legitimidade do mandato. No dia da eleição, na noite, né? Ali foi que começou todo o processo. Então, chegando várias outras perguntas, vou tentar resumir aqui. Uma delas diz respeito aos partidos agora, né? Como os partidos estão se movimentando para essas eleições, e a opinião de alguns leitores que os partidos parecem estarem, obviamente, mais preocupados em ocupar Brasília do que necessariamente preocupados com os estados e com os deputados estaduais. Vocês têm observado isso, Túlio? Na internet também, Nathalie, a campanha está bem mais pesada em relação às candidaturas para Brasília, e os estados estão mais esquecidos, digamos assim. A gente vai discutir mais um pouquinho isso amanhã, quando a gente vai falar de Pernambuco, mas eu queria que vocês comentassem, né? Se vocês estão observando isso.
Pelas redes sociais, o que eu consigo detectar são estratégias diferenciadas. Obviamente, para aquelas candidaturas federais, existe um peso que ele é um peso maior. Existe muito ainda, principalmente aqui em Pernambuco, existe uma busca pelo eleitorado para as candidaturas estaduais, que é a busca do corpo a corpo, das caravanas, das visitas. Não que isso não exista nas candidaturas para as vagas federais, mas, obviamente, em termos de utilização das redes, se reforça, sim, a utilização para as candidaturas federais. E é importante considerar, cada partido tem a sua estratégia. Uma coisa importante... resgatando a pesquisa que eu já falei da Internet Lab, uma coisa que eles detectaram é que, por exemplo, o Podemos tem utilizado massivamente os robôs para poder impulsionar a candidatura de Álvaro Dias, né? Alckmin, PSDB. Então, a gente tem digamos assim, inclusive pela disponibilidade de recursos, né? Recursos humanos e recursos financeiros, a gente tem a utilização estratégica e tática de tecnologias de informação e de comunicação por parte desses partidos que conseguem angariar apoios de instituições e dos próprios parceiros e tal, que têm mais dinheiro. Túlio. Pois é, essa pergunta sua, Adriana, está me suscitando um monte de coisa aqui. Porque, enfim, a eleição presidencial termina tomando quase o tempo todo o protagonismo, né? Na eleição, do processo todo. Sobretudo essa eleição, agora, pelas características que a gente já fez referências aqui. E, no entanto, se a gente pensar, isso tem sido mostrado nos últimos anos com mais vigor, né? Tem ficado mais evidenciado. Enfim, o Congresso parece que pode mais do que o Executivo, né? O Executivo tem sido refém do Congresso. Basta ver o que aconteceu durante o governo Dilma. O governo Dilma cai exatamente, além de várias outras medidas que foram tomadas por ela e que desagradaram ao chamado mercado, os agentes econômicos, etc. Enfim, foi na relação com o Congresso, né, que se criou uma animosidade de tal ordem, sobretudo no momento em que o PT não bancou Eduardo Cunha, né? E aí o processo foi deflagrado, né? Porque pedido de impeachment todos os presidentes receberam aos montes, às dezenas, né? Mas Eduardo Cunha ali deu encaminhamento ao processo e aí abriu-se a possibilidade realmente da deposição dela. Então, eu tenho receio de que, eu penso, né? Tenho receio sim como cidadão, mas penso que sobretudo o segmento mais à direita, bancadas mais conservadoras, elas estão trabalhando maciçamente para eleger seus deputados e senadores, sobretudo deputados. E então, é a bancada da bola, a bancada da bala, a bancada do boi, a Bíblia, é um bocado de B, né? Enfim, então, esse é o grande risco, né? Porque realmente é aquele trabalho de formiguinha que é bem feito por esses segmentos, né? Além de recursos financeiros, porque tem grandes empresas por trás, né? Interesses enormes. É um trabalho de formiguinha que vai fazendo e aí banca uma bancada, né? Cria as condições para que se forme bancadas com esse perfil, que é um perfil extremamente conservador. Então, essa é uma tendência que a gente vislumbra, né? Qualquer que seja o presidente da República ou a presidenta da República eleita em outubro próximo, será refém também de um Congresso extremamente conservador, talvez mais conservador ainda do que esse atual. Tem um descolamento aí, né? Eu acho que isso é o mais grave. Tem um descolamento do voto para deputado do voto para presidente, né? Então, às vezes, o eleitor... As próprias estratégias dos partidos, né? O próprio eleitor, ele elege um projeto nacional na campanha à presidência e coloca o cavalo de Troia dentro do eleger uma bancada federal que vai se contrapor àquele projeto nacional. Esse descolamento, e eu acho que essa é a maior tarefa que os candidatos estaduais fazem, é trabalhar para descolar mesmo, entendeu? Então, você vê...
Em alguns casos, dissociar completamente, né? Dissociar completamente. E aí passando aqui no ponto de vista da mídia, eles ainda têm uma vantagem, que a mídia cobre muito pouco e muito mal as candidaturas proporcionais. Sim. Então todo o foco vai para a presidencial, para o governador. E isso dá um espaço para os deputados trabalharem dissociados dessas campanhas majoritárias, né? E Túlio já falou aí, o resultado acaba sendo extremamente contraproducente do ponto de vista político, né? E esquizofrênico também, né? Esquizofrênico também. Do ponto de vista ideológico, político, né? De que modelos a gente tá falando. Eu vou chamar novamente aqui. Vai ser Fábson ou Nath? Nath tá fugindo de mim hoje. Vem cá, Fábson, tem perguntas aqui, mais perguntas. Como a gente imaginava, todo mundo discutindo o tema e ávido por saber algumas respostas. Venha-se embora, Fábson Gabriel. Agora não? Então vamos voltar aqui. Eu vou perguntar a Nathalie, enquanto isso. Tem uma pergunta aqui do ouvinte. Me perdi aqui. Eu acho que é Adriano Bezerra. Na verdade, ele afirma, eu vou te perguntar. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas a gente pode desenvolver um pouquinho mais. Vão ser as eleições dos boatos, Nathalie? Já são as eleições dos memes, né? Tem um dado de cultura, de uso mesmo de rede, que é muito comum para o eleitorado brasileiro, né? Então, em geral, a gente utiliza as redes sociais como eu já falei, como ferramentas de entretenimento. Então, o que viraliza, inclusive pelos algoritmos de algumas redes, é aquilo que está transformado em meme. É aquilo que tira onda. A brincadeira. A gente vai apreendendo o contexto por meio da brincadeira. E isso tem sido uma estratégia muito utilizada, né, inclusive pelos candidatos da extrema-direita, para poder fazer, vou utilizar a expressão do momento, entre aspas, para poder lacrar, fazer a lacração. Então, você acha que você ganhou o debate porque você, novamente, entre aspas, fechou com a cara de alguém. E isso, politicamente, é super nocivo para a construção de uma opinião realmente fundamentada. Uma coisa também importante, e essa pergunta é de Adriano, ela traz isso, que é o seguinte: essas eleições, elas não são eleições fundadas na esperança do eleitorado. Elas são eleições fundadas sobre o medo, a desesperança e o desespero do eleitorado. Inclusive por não saber sobre quais são as bases desse processo eleitoral que vão garantir que ele realmente reflita aquilo que o eleitorado quer. E, obviamente, essa desesperança, ela pode ser apropriada tanto pelos discursos dos marqueteiros desses candidatos, quanto pela própria mídia. Você tem um Jair Bolsonaro, um Daciolo, tá? Que se vale desse desespero da população para propor coisas extremamente simplórias e que dariam estapafúrdias e que dariam novamente, entre aspas, soluções rápidas para problemas que não são resolvidos de forma rápida. Por exemplo, como é o caso da violência, como é o caso do abuso sexual de mulheres, tá? Por outro lado, essa desesperança do eleitorado brasileiro, ela também amplia as estratégias de busca de um tipo de voto que é o voto de protesto, que acaba sendo incentivado. Então, eu não vou votar em A, B ou C, porque eu já conheço quem são essas figuras e eu não vou votar. Mas eu vou desperdiçar, porque isso é um desperdício, eu vou desperdiçar meu voto com aquele candidato que me parece ridículo. E isso, infelizmente, a gente já viu em eleições passadas, que isso Tiririca, surte, né? Como exatamente, grande campeão de votos, né? Que isso surte efeito. E para a democracia e para a população, isso tem um efeito hiper nocivo. Sem dúvida. Fábson, vamos embora agora com as dúvidas dos ouvintes, perguntas. Vamos lá, então. Nosso ouvinte Marcos Vinícius, ele pergunta aos nossos convidados se eles não consideram que Ciro Gomes como candidato ideal para essa eleição. Ele diz, ele é estadista, desenvolvimentista e vai diminuir a polarização do país. O que me dizem? Essa é a pergunta dele. O Marcelo Aprígio, ele fala, manter Lula candidato é estratégico, porque é simbólico para mostrar como a esquerda vem sendo perseguida, sobretudo após o golpe jurídico-midiático. O ouvinte Caio César, ele pergunta ao professor Túlio, Bolsonaro não representa um grupo de eleitores solidários sob sua representação, o que torna pouco viável seu crescimento eleitoreiro.
haja vista por sua falta de capilaridade, alianças políticas partidárias, tempo de TV, capital cognitivo, social, financeiro e midiático? Socorro Aquino e Gilson Albuquerque elogiam as discussões. Muito obrigado, pessoal. Valeu, Fabson. E aí, Túlio, tem 2 perguntas mais direcionadas a ti, né? Sobre... eu estava mais concentrada numa primeira, mas depois teve a dirigida a mim. Sobre Ciro Gomes, sobre né? Sim. E a segunda sobre Bolsonaro. Veja só, Ciro Gomes é isso. Eu acho que aí cabe o eleitor fazer um juízo sobre... fazer essa pesquisa analógica, né? Utilizando os instrumentos analógicos que Nathalie falou, né? Para tentar definir o perfil. Quer dizer, não vai caber, eu não estou aqui para defender uma candidatura, isso os partidos vão fazer. Então é mais difícil a gente se posicionar com relação a isso. Quer dizer, Ciro Gomes representa aí uma candidatura que a gente poderia caracterizar como uma candidatura de centro, né? Nesse momento, uma candidatura de centro. Considerando os candidatos de esquerda e de direita, né? O contexto que a gente tem. Daí pensar na capacidade dele governar, com quem ele vai governar, etc., isso vai depender de muitos fatores, né? De certa forma, o que pode dizer é que ele ficou um pouco isolado, né? Em função do arranjo que o PT conseguiu fazer junto com o PSB, de tirar o PSB e ganhar, e fazer com que o PSB estabelecesse uma máscara de neutralidade, né? Quer dizer, não existe a neutralidade do PSB. Evidentemente que foi um jogo para tentar isolar a candidatura Ciro Gomes. Então, o desafio dele sem o PSB, sem outros partidos que poderiam dar um verniz, suporte. Além do suporte, né? Financeiro e de tempo de televisão, poderia dar um verniz mais à esquerda, mais progressista, né? Progressista, etc. Ele perdeu isso. Então, o desafio dele agora é se reconstruir. Agora, como a eleição está muito polarizada, né? Muito radicalizada, e tende a ser isso se tende a aguçar, um candidato que venha defender uma posição mais ao centro, vai ser difícil se estabelecer. Quer dizer, parece que é uma eleição dos extremos. Sim. Por isso que tem até similaridade com a eleição de 89, que também foi uma eleição dos extremos, quer dizer, com 2 novidades naquele momento, né? Collor de um lado e Lula de outro. Se eu fosse dizer que novidades nós temos nessa eleição, seria a candidatura da extrema-direita, de Bolsonaro, e uma candidatura mais inserida, com mais inserção nos movimentos sociais, como a de Guilherme Boulos. Essas são as 2 novidades, né? Não sei se elas vão vingar, mas é mais provável que a de Bolsonaro vingue em função do quadro que a gente tem. Com relação à questão mais específica, que é a questão do eleitorado de Bolsonaro, eu falei um pouco antes, quer dizer, vejo que é uma candidatura que parece que tem um piso e um teto muito próximos ali, que é isso que ele alcançou. Que vem se mantendo, né? E que tende a ser um voto, claro que é um voto de segmentos da extrema-direita, aqueles saudosistas do período militar. É bom a gente lembrar, né, que parte significativa da população brasileira, um segmento importante da população brasileira, esse segmento foi às ruas, em 64, pedir a intervenção militar. Né? Não foi uma ideia só dos militares, dentro dos quartéis, que conspiraram, etc. Não. A sociedade civil, uma parcela dela foi às ruas. Sim. E voltaram a pedir em 2016. E isso voltou quando percebeu que as ruas eram espaços de disputa novamente, então voltaram às ruas, e daí é que catapultou, né, o nome do Jair Bolsonaro. E tem uma parcela significativa aí de voto, vamos chamar assim, é muito simplista dizer dessa forma, mas é o voto de protesto. Essa coisa que Nathalie chamou atenção também, Laércio, né? O voto raivoso, né? Aquele voto raivoso. Mais do que de protesto, é um protesto raivoso agora. Alckmin é do PSDB, já disputou a eleição. Lula, não sei o quê. E tal, eu vou votar nesse Bolsonaro aí. Aí vai votar por quê? Bom, enfim, eu vou votar nele porque aí não tem razão para votar. Mas, enfim, quer votar como se fosse um voto de protesto, desperdiçar o voto, né? Com Bolsonaro. A gente está quase terminando, mas eu ainda tenho uma pergunta a Nathalie. Eu queria que tu comentasse como você tem observado, você e Laércio, como é que vocês têm observado a cobertura midiática em torno do grande tema nacional agora, que são as eleições, né? A gente só tem 1 minutinho para responder dois. Se mantém uma cobertura que
para o espectador, a espectadora atenta, é possível identificar quais são os apoios que estão sendo dados. Volto ao que eu falei no início. Grandes grupos, como é o caso da Rede Globo, né, os donos da Rede Globo, eles já fazem parte de think tanks que têm ação direta nas redes sociais, como é o caso do Instituto Milênio. Né? João Roberto Marinho é um dos mantenedores do Instituto Milênio e que a gente sabe que tem uma série de ações em redes, e isso foi evidenciado durante o processo de golpe, né, da presidente de retirada golpista da presidenta Dilma Rousseff do poder. Então, nesse momento, é interessante que os espectadores e as espectadoras prestem muita atenção aos debates. Os debates, pelo seu formato, eles também dão indícios muito claros de qual é o posicionamento. O debate da Band, com o processo de silenciamento de Guilherme Boulos, muito claro, né? Inclusive pela metodologia adotada, para além dos arranjos entre perguntas entre os candidatos, mostrou muito bem qual é a pauta que está sendo evidenciada. E, óbvio, eles sabem que na medida em que eles abrem espaço para determinados candidatos responderem a mais perguntas, aumenta a curiosidade do eleitorado sobre ele e aumenta o seu conhecimento e, portanto, um possível potencial de voto. Até a repercussão na internet vai ser maior, né? Muito maior. Cabo Daciolo, por exemplo, era desconhecido. Quando Virou ele começou fenômeno, a ser buscado, uma das principais perguntas nos buscadores, né, do Google com relação a ele é: quem é o Cabo Daciolo? Ou seja, as pessoas queriam saber quem era o Cabo Daciolo. Então, assim, é importante que a gente esteja muito atento. Disso depende o que vai vir, não só pelos próximos 4 anos, mas aquilo que vai vir pelos próximos 10, 20 anos. Essa é uma eleição crucial e muito definidora dos cenários futuros. Queria chamar a atenção, viu, Adriana, muito rapidamente, é que assim, a cobertura de uma eleição não se dá simplesmente na cobertura dos candidatos que estão disputando a presidência. Agenda, o noticiário do dia a dia influencia e baliza muito. Sem dúvida. Quer dizer, do ponto de vista econômico, e você vê isso nas candidaturas, tem alguns temas que parece que a gente está falando quase um processo de pensamento único, né? Porque o noticiário vai encaminhando para aquilo. Quer dizer, poucos candidatos, talvez aqueles candidatos mais à esquerda, progressistas, se colocam contra o ajuste fiscal nos termos em que ele está colocado pelo governo Temer. Né? Ou as reformas. Ou as reformas previdenciárias, a defesa da reforma trabalhista. Quer dizer, o noticiário às vezes não tem a ver diretamente com a eleição presidencial, mas influencia muito o modo como o eleitor está vendo a realidade. Sim. Esses recortes, né? Os recortes que se faz, do ponto de vista econômico especialmente, do ponto de vista social também. Então acho que tem uma influência muito grande nisso. E a não participação, por exemplo, do Lula, do ex-presidente Lula, nesse processo, digamos assim, do debate mais aberto, público, porque ele está preso, né? Tira um pouco esse contraponto, que foi a pessoa que fez, foi o partido que fez nos últimos 15, 20 anos, esse contraponto mais forte, né? E aí eu acho que tem um desafio à esquerda, um desafio que hoje está com Boulos e com Haddad e com Manuela, de alguma forma fazer esse contraponto discursivo, né? E a gente vê que nos debates é muito engessado o processo. Sim, né? a forma. Para calar. E no fim das contas, a gente tem o grosso das candidaturas, em alguns pontos, falando a mesma língua, né? Defendendo uma agenda que foi defendida pelo governo Temer. Então, eu acho que esse é o maior desafio quando a gente fala em comunicação. E aí, do ponto de vista de redes sociais, da cobertura da grande mídia, é como você sair dessa bolha do noticiário e desse pensamento único, né? E de buscar esses outros temas, né? Exatamente. Gente, o programa vai ficando por aqui. Muito obrigada pela participação de vocês. Vocês que estão aqui, vocês que estão dos outros lados, né? Nos escutando pelo rádio, nos assistindo pelo Facebook. Muito obrigada. Agradeço bastante a Laís Portela, Túlio Velho Barreto, Nathalie Queiroz. Muito obrigada, gente. Voltarão. Esse programa teve produção de Ed Rodrigues. Muito obrigada, Ed. Comigo na apresentação, Adriana Santana, Fabson Gabriel e Nath Sonati no estúdio, Ana Lídia e Ana Sofia nas redes sociais. São alunas e alunos de comunicação da UFPE na técnica Marco da Lata. A gente vai reprisar esse programa às 9h, aqui pela 99.9 Universitária, para você que não conseguiu, que perdeu. E o programa também já está disponível para ser assistido na íntegra pelo facebook.com/programa Fora da Curva. Amanhã, terça-feira, a gente continua na temática. Amanhã vai ser outro dia e outro dia com Fora da Curva. Manina Guiar e Ana Veloso trazem o tema O que está em jogo nas eleições de Pernambuco. Imperdível também. Boa semana, coragem, a terra está rodando e até amanhã, gente. O
O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.